Olá, você! Voltamos aqui com o nosso curso de alfabetização matemática, primeira parte, aritmética básica, agora aula 19, equação do primeiro grau. Alguém deve estar se perguntando, poxa, mas a equação do primeiro grau não deveria estar na parte de álgebra e não de aritmética? É um capítulo de álgebra. Cara, mas de boa, aritmética é álgebra numérica. Legal? Aritmética é álgebra. Aritmética é uma álgebra que lida com números. Mas daqui para diante a gente vai precisar também trabalhar com a álgebra mais abstrata, a álgebra com letrinha, tá bem? Porque a gente vai precisar, por exemplo, fazer regra de 3, essas coisas, então a gente vai precisar das letrinhas também na nossa álgebra numérica. Então esse é um capítulo que é um capítulo de álgebra mais abstrata, com letrinha. Mas a gente vai ver tudo desde o iniciozinho, a gente vai ver que história é essa de letrinha, né? O que representa e como é que a gente pode trabalhar com isso, quais são as propriedades, e você vai entender muito bem, tá bem? Primeira coisa, vamos começar falando de igualdade. Por exemplo, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 2 ao cubo é 8. Esse número é idêntico a esse. Isso aqui é um símbolo de identidade. Os dois números, 2 ao cubo e 8, são idênticos. Então, tudo que eu fizer com um, se eu fizer com o outro, mantém identidade. Por exemplo, se eu pegar o 2 ao cubo e somar 3 e o 8 somar 3, a identidade se mantém. A igualdade se mantém. Esse aqui é um símbolo de equivalência, significa que escrever isso equivale a escrever isso, né? Ah, é uma seta indo e uma voltando. Sim, significa que daqui eu consigo chegar aqui e daqui eu consigo chegar aqui. Eu consigo ir e voltar, é um símbolo de equivalência, tá bem? Então, olha só, se dois números são iguais, são absolutamente iguais, se eu somar 3 a um, eu posso somar 3 ao outro, a igualdade continua se mantendo. Porque eram iguais e continuam iguais. Legal? Então, por exemplo, se dois números são iguais, eu posso somar dos dois lados nessa minha igualdade, que a igualdade continua sendo válida. 2 ao cubo é 8. 2 ao cubo menos 5 é igual a 8 menos 5, claro, porque como esse é igual a esse, se eu pego 2 ao cubo menos 5, é a mesma coisa que pegar 8 menos 5, não é verdade? Então vale a igualdade. 2 ao cubo é 8. Então, se eu pegar 2 ao cubo multiplicar por 7 e 8 multiplicar por 7, continua dando igual. Porque eram iguais, eu multipliquei pelo mesmo número, que foi 7, e aí continua dando igual, né? Essas duas expressões, essa e essa, se equivalem. Continua valendo a equivalência, a igualdade. 2 ao cubo é 8. São absolutamente iguais. Então, se eu pegar o 2 ao cubo e dividir por 11, e o 8 dividir por 11, continua dando igual, porque eu estou dividindo a mesma coisa por 11. Não é verdade? 2 ao cubo é 8. Então, se desse lado eu elevar ao quadrado, o 2 ao cubo ao quadrado, e desse lado eu elevar ao quadrado, continua sendo válido, porque esse era igual a esse. Então, 1 ao quadrado é igual ao outro ao quadrado, continua sendo válido. Então, toda vez que eu tenho uma igualdade, se o que eu fizer à esquerda eu fizer também à direita, tá? Se eu fizer a mesma coisa, as mesmas operações matemáticas, eu fizer à esquerda, se eu fizer à direita, pode ser adição, subtração, multiplicação, divisão, até potência, continua dando igual. Legal? Beleza? Ótimo, 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 ótimo. Variável. O que é uma variável? Na tua cabeça, o que é uma variável? É algo que varia, que é variante, que vai variar. Não é verdade? Então, por exemplo, você tem a receita lá, você montou lá uma lojinha, tá? Resolveu ganhar uma grana perto da tua casa, montou uma loja, você vai vender um produto e o produto custa R$5. Aí você quer saber quanto entrou de grana. Quanto entrou de grana a gente chama de receita, quanto entrou no caixa. Ora, como cada produto é R$5 e você vendeu uma quantidade de produtos, então você vai pegar a quantidade de produtos que você vendeu, multiplicar por 5, vai dar a receita, que é a grana que vai ter lá no caixa. Então, por exemplo, se você vendeu 2 produtos, a receita
é 5 vezes 2, porque cada produto vale R$5, você vendeu 2 produtos, a receita é 10. Se você vendeu 3 produtos, a receita é 5 vezes 3. R$5 cada produto, vendi 3 produtos, dá 15, né? 5 vezes 3, 15. Vendi 4 produtos. Então, R$5 cada produto, vendi 4 produtos, 5 vezes 4, 20. O que vai estar lá no meu caixa, no caixa da minha empresa, é R$20. Então, você tem aqui o conceito de variável. Produtos, que eu posso chamar de P, por exemplo, tá? Receita eu posso chamar de R, produtos eu posso chamar de P. É o que a gente conhece como variável, porque pode variar à vontade, né? Eu estou lá na minha loja trabalhando, e aí eu vendi o segundo produto, minha receita é 10. Eu vendi o terceiro produto, lá no caixa agora tem R$15. Vendi 4 produtos, agora tem 20. Então, o P, que é a quantidade de produtos que você vende, pode variar, tá? Ele é variante. De acordo com o que eu vou vendendo, o valor de P vai, o produto, a quantidade de produtos vai mudando e a minha receita também vai mudando. Então, o que é uma variável? Uma variável é algo que varia, que é variante, certo? Então, à medida que a quantidade de produtos varia, a minha receita varia. Agora, qual é a diferença entre uma variável e uma incógnita? Ué, o que é uma incógnita? Uma incógnita é uma pergunta, né? Eu estou perguntando, por exemplo, qual o número que multiplicado por 2... Ah, detalhe. Lembra do sinal de vezes que eu botava um xizinho? A partir de agora eu vou botar um pontinho, tá? A gente, para vezes, a gente pode botar o xizinho, pode botar o pontinho, ou pode não botar nada. Eu podia botar 2x aqui, tá? De vez em quando não vem nada, tá? Se não vier nada, se vier 2x, por exemplo, você já sabe que é produto, que é o produto do 2 pelo x, tá bem? Então, eu vou passar a usar pontinho, porque o vezes com x confunde o x com vezes, se for xzinho, então é melhor usar o pontinho. E é muito comum usar pontinho mesmo. Agora eu tenho incógnita. Eu tenho isso aqui, ó, 2x é igual a 6. O que está escrito aqui? Está escrito o seguinte, eu quero saber qual o número que multiplicado por 2 dá 6. Né? Esse x aqui, ele representa um número que eu não sei ainda. Então, eu estou fazendo uma pergunta. Qual é o número que multiplicado por 2 dá 6? Ah, número que multiplicado por 2 dá 6, vou ver lá na minha tabuada. Ah, é o 3. Então, x é igual a 3. Tá? Essa identidade aqui equivale a essa identidade. Dizer isso aqui equivale a dizer isso aqui. Eu quero saber qual o número que multiplicado por 2 dá 6. Esse número é 3. São duas identidades equivalentes. E o x agora é variável? Não, o x não é variável. O x é constante. O x fica no mesmo lugar. Ele é 3. Ele não é mais uma variável. Tá vendo? Aqui, o produto, a quantidade de produtos pode variar. À medida que eu vou vendendo, a quantidade de produtos varia. À medida que a quantidade de produtos varia, a minha receita varia. Mas aqui não. Aqui o meu x tem um valor único, ele é constante. Eu quero saber qual o número que multiplicado por 2 dá 6. É 3. Não é variável. Tá? Isso é uma incógnita. Então, qual o número que multiplicado por 3 dá 15? Ah, vamos lá, tabuada. 3 vezes quanto dá 15? Ah, 3 vezes 5. Então, esse meu yzinho aqui é o 5. Então, o que é esse y? Esse y é simplesmente uma pergunta. Qual o número que multiplicado por 3 dá 15? Como ele é uma pergunta, eu vou chamar ele de incógnita. Qual o número que multiplicado por 7 dá 14? Ah, 7 vezes quanto dá 14? Tabuada e tal, 2. 7 vezes 2, 14. Então, z é igual a 2. Então, nós temos aqui as variáveis, que é o que pode variar, e a incógnita, que é uma pergunta, tá? A incógnita é simplesmente uma pergunta, eu estou respondendo uma pergunta. Tá, para a gente ir adiante muito bem, a gente vai relembrar as propriedades das operações fundamentais, agora lidando com variáveis ou incógnitas, não importa, tá? A gente vai passar a chamar, toda vez que a gente tem uma letrinha, a gente vai chamar de variável, tá? Mas pode ser que a gente esteja trabalhando também com incógnitas, tá bem? É de praxe a gente chamar a letrinha de variável, tá bem? Porque se tiver numa situação dessa em que ela pode mudar de valor, é uma incógnita, mas a gente costuma chamar de, quer dizer,
Se tiver numa situação que pode mudar o valor, é variável. Se for uma pergunta, é uma incógnita. Enrolei tudo, tá? Pergunta é incógnita, pode variar de valor, variável. A gente costuma chamar isso aqui de variável, tá bem? Sem precisar entrar nessa questão do que é variável e o que é incógnito. Pronto. Primeira propriedade que a gente viu da adição e da multiplicação é a propriedade comutativa, que a gente pode mudar dois números, né, na adição de lugar. Né? 2 mais 3 é igual a 3 mais 2. E quem é esse Azinho e esse Bzinho? Agora a gente vai dar mais um salto de abstração. Lembra que eu falei que a gente dava vários saltos de abstração? Primeiro salto de abstração que a gente deu, eu te falei que teu cachorro sabe matemática, que ele sabia a diferença entre 2 pedaços de carne e 1 pedaço de carne, mas ele não sabia a diferença entre 2 e 1. Como assim ele sabe a diferença entre 2 pedaços de carne e 1 pedaço de carne? Não sabe 2 e 1? Ele sabe 2 de forma concreta, pedaço de carne. Mas o 2 de forma abstrata, 2 qualquer coisa, 2 cadeiras, 2 mesas, ele não sabe o que é isso, ele não sabe, ele não dá esse salto de abstração. Agora a gente dá mais um salto de abstração. A gente falava que 2 mais 3 é igual a 3 mais 2. Agora não, a gente vai falar que um número mais o outro é igual ao outro mais o 1. É isso que está escrito ali, tá? Se eu pegar um número e somar com o outro, eu posso trocar isso aí de ordem. Então A representa o quê? Representa um número hipotético e o B é um outro número hipotético, tá? E eu posso trocar essa ordem. Esses dois números podem ser até iguais, mas na hora de fazer essa soma, eu posso trocar a ordem. Então, eu posso comutar os termos da adição. Como eu posso também comutar os termos da multiplicação. 2 vezes 3 é 3 vezes 2, por exemplo. Propriedade associativa. A gente pode formar panelinhas, a gente pode formar grupinhos. Por exemplo, eu posso somar o A com um grupinho formado com B e com C, ou posso formar um grupinho do A com B e somar com C. Eu posso multiplicar o A pelo grupinho formado pelo B e C, ou posso multiplicar o A com B fazer um grupinho do A com B e multiplicar pelo C. Tá vendo que eu já estou usando multiplicação como pontinho. Dessas duas propriedades, saem essas duas propriedades aqui, que dizem que a ordem das parcelas não altera a soma, tá? Quando eu vou somar, eu posso somar na ordem que eu quiser, e a ordem dos fatores não altera o produto. Quando eu vou multiplicar, eu posso multiplicar na ordem que eu quiser. Ótimo. Existência do elemento neutro. O elemento neutro existe. Da adição é o zero. Todo número somado com zero dá ele próprio, né? O zero é neutro, ou seja, o zero não interfere no resultado. E na multiplicação, o elemento neutro é a unidade, é 1, né? Todo número multiplicado por 1 dá ele próprio. É o que está escrito aqui, né? O A significa qualquer número, né? Qualquer número multiplicado por 1 dá ele próprio. Então, o 1 não interfere no resultado da multiplicação, ele é neutro. Propriedade 6, existência do elemento simétrico, tá? Também chamado de oposto aditivo. Pode ser que alguém chame também de inverso aditivo. Não tem problema, que é o número que somado a um número dado dá o elemento neutro. Por exemplo, 3 somado a menos 3 dá 0. 5 somado a menos 5 dá 0. Então, todo número tem o seu inverso aditivo, oposto aditivo ou simétrico. Legal? Eu vou deixar essas propriedades e vou encher isso aqui de mais propriedades para a gente continuar. Propriedade 7, existência do elemento inverso. Todo número diferente de zero tem um elemento inverso. Todo número não nulo tem um elemento inverso. O que é o elemento inverso? É o número que multiplicado pelo número dá a unidade. O inverso do 3 é 1 sobre 3. Ou então o inverso do 3 é o 3 elevado a menos 1. A gente já tinha visto que o 3 elevado a menos 1 é 1 sobre 3. Então aqui, por exemplo, se eu pegar o número e multiplicar ele pelo inverso, dá o elemento neutro da multiplicação, que é a unidade. Pega o número, multiplica pelo seu inverso, dá o elemento neutro. O elemento inverso também é chamado de inverso multiplicativo, oposto multiplicativo, pode ser que ele venha com outros nomes. Vamos chamar só de inverso. Então, o número que multiplicado por um determinado número dá a unidade. Então, por exemplo, o 1 sobre A é o inverso do A,
né? Por exemplo, o 1 sobre 3 é o inverso do 3. Mas o inverso do 1 sobre 3 é o 3 também, tá bem? Legal? Um é o inverso do outro. Propriedade distributiva diz que a multiplicação distribui em relação à adição. O famoso chuveirinho. Então, olha aqui, ó. A vezes B mais A vezes C. Então, a multiplicação distribui em relação à adição. Tanto pode ser a multiplicação à esquerda quanto à direita, mesmo porque a gente sabe que a gente pode alterar a ordem, né, dos elementos da multiplicação pela propriedade comutativa, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, multiplicar por A à direita ou à esquerda, aqui tanto faz. Então, nós temos, ó, A mais B multiplicado por C, poderia jogar o C lá para frente, tá? De qualquer maneira, dá C vezes A mais C vezes B, ou A vezes C mais B vezes C, tanto faz. A propriedade 10, que eu chamo de evidenciação, na verdade é a propriedade 9 escrita ao contrário, nada além da propriedade distributiva escrita ao contrário. A gente já tinha visto que toda vez que eu tenho um númerozinho multiplicando todas as parcelas, a gente pode botar esse númerozinho em evidência, né? A gente evidencia ele, a gente destaca ele. Colocar em evidência é colocar em destaque. Então tem aqui, ó, o número A vezes o número B, mais o número A vezes o C, eu posso botar o A em destaque, eu destaco A, e aí A que multiplica B mais C, que é, na verdade, AB mais AC, A vezes B mais A vezes C, que é a distributiva exatamente aqui de cima, escrito ao contrário. Ou então você tem aqui, ó, A vezes C mais B vezes C, né? Você pode destacar o C, certo? E vai ficar, se você tira o C daqui das duas parcelas, fica A mais B, né? Uma distributiva ao contrário. Ah, professor, você botou aqui o C à direita e o A aqui à esquerda, tanto faz, tá? Você pode alterar a ordem dos elementos da multiplicação, porque você sabe que a ordem dos fatores não altera o produto. Ótimo! O que é uma subtração? Subtração é um tipo particular de soma, né? No caso, adição é um tipo particular de adição. Pegar um número menos o outro é somar um número ao oposto do outro, né? Que seria o elemento simétrico do outro, né? O oposto aditivo do outro. Tá bem? Então, A menos B é o A somado ao simétrico do B. Legal? Divisão. O que é uma divisão? A divisão, A dividido por B, ou então A dividido por B dessa maneira, é a multiplicação de um número pelo inverso do outro. Legal? Só que, para ter inverso, o número não pode ser zero. Não existe o inverso do zero. Não se coloca zero em denominador. Não se divide por zero. Legal? Beleza? Então, isso não está definido na matemática que a gente trabalha. Legal? Então, como eu não divido por zero, eu não vou poder ter B igual a zero. Não existe o inverso do zero. Então, para que haja divisão, o B não pode ser zero. Então, o que é a divisão? A divisão é a multiplicação de um número pelo inverso do outro. Então, A dividido por B é A vezes o inverso do B. Tá? A sobre B é A vezes o inverso do B. O inverso do B a gente pode representar como B é menos 1, como a gente viu que o inverso do 3 é o 3 é menos 1, por exemplo. Ótimo! Agora chegamos em coisa nova que a gente vai usar em equações, porque o tópico é a equação do primeiro grau, certo? Então, coisa nova, lei do corte da adição. A lei do corte da adição é simplesmente isso aqui, ó. Se eu tenho uma igualdade, se você tem uma identidade, aqui A mais C é igual a B mais C, você pode cortar esse C com C, só isso, e aí vai ficar A igual a B. Bom, pessoal, só isso é a lei do corte da adição, né? Se eu tenho uma identidade, né, uma igualdade, e eu estou somando C dos dois lados, eu posso cortar C com C, ou seja, se A mais C é igual a B mais C, A é igual a B, tá? Os dois se equivalem, símbolo de equivalência lógica, tudo tranquilo. Agora, como é que eu chego a essa conclusão? Olha só, A mais C é igual a B mais C, né? Acompanha comigo que a gente vai usar as propriedades aqui. Olha, se os dois são iguais, eu posso somar o mesmo número dos dois lados. Então, nessa minha igualdade, eu vou somar menos C de um lado e menos C do outro, já que eles são iguais. A gente viu que toda vez que a gente tem igualdade, eu posso somar o mesmo número dos dois lados que mantém a igualdade. Agora eu posso usar a minha propriedade associativa. Tá vendo que eu tinha feito essa panelinha aqui, ó?
e essa panelinha aqui, ó, esse grupinho, vou formar outros grupinhos. Porque eu tenho direito, olha aqui na minha propriedade associativa, de fazer grupinho à vontade, o grupinho que eu quiser. Opa, então se eu posso fazer o grupinho que eu quiser, ao invés de pegar o grupinho do A com C e do B com C, eu vou deixar o A isolado e vou pegar o grupinho do C com menos C, vou botar o B isolado, o grupinho do C com menos C. Ótimo. Então juntei o C mais menos C num grupinho e o C mais menos C no grupinho. Só que todo número somado, todo número adicionado ao seu simétrico, olha aqui, ó. Existência do elemento simétrico, aqui embaixo, ó. Todo número somado ao seu simétrico dá o zero, né? Dá zero. Então, C mais menos C é zero. B mais menos C é zero. Então, só vai ficar A mais zero somado com B mais zero. Só que o zero é elemento neutro da adição, né? Tá aqui, ó. Zero é elemento neutro da adição. A mais zero é o próprio A, B mais zero é o próprio B. Ou seja, eu saí dessa situação, A mais C igual a B mais C, e cheguei nessa situação, A igual a B. Legal? Só usando as minhas propriedades. Então, sem sombra de dúvida, sem medo nenhum, toda vez que você tem o mesmo termo somando dos dois lados, você pode simplesmente cortar. Legal? Então, vamos continuar. Ainda na lei do corte da adição, um exemplo seria, por exemplo, uma equação como essa, tá? X mais 3 é igual a 5 mais 3. Eu posso simplesmente cortar o 3 com 3. Eu tenho que x igual a 5, né? Eu queria saber qual é o número que somado com 3 é igual a 5 somado com 3, né? Então, cortei 3 com 3, x igual a 5. Seria uma aplicação da lei do corte da adição. Tá bem? Vamos para a lei do corte da multiplicação. Essa é perigosíssima. Já vi muita gente experiente, muita gente boa em matemática errar a questão por causa dela. Perigosíssima, tá? Valia até desenhar uma caveira aqui do lado, porque ela é muito perigosa. Olha para cá. Na lei do corte da adição, você não tem restrição. Você pode cortar o C com C. O C pode ser qualquer valor. Beleza, cortei 3 com 3, o C pode ser 0, né? Corto 0, não tem muita razão de ser, mas pode ser 1, pode ser 1000, pode ser o que você quiser. Mas na lei do corte da multiplicação tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, eu tenho o produto de dois números, A e C, é igual ao produto de dois números, B e C. Eu posso meter a minha caneta lá e cortar o C com C? Cuidado, muito cuidado, porque para cortar C com C, o C não pode ser 0. Então eu tenho que jogar com duas possibilidades. Ou o C é 0, ou ele não é 0. Ou ele é 0, e aí já está completo. Por exemplo, A vezes 0 é igual a B vezes 0. Isso já é uma identidade, tá? Esse A pode ser qualquer coisa. Por exemplo, se eu colocasse aqui 5 vezes 0, é igual a 3 vezes 0. Tá. Não posso cortar 0 com 0, senão eu falaria que 5 é igual a 3, e 5 não é 3, tá? Mas já está completa, porque deu 0 de um lado, 0 do outro, está tudo certinho, certo? Então, ou esse número C, ele é 0, ou se ele não for 0, eu posso cortar, e aí dá A igual a B. Então, muito cuidado com a lei do corte da multiplicação, tá? Eu posso cortar com C? Cuidado, primeira coisa que você vai analisar é, será que esse carinha pode ser 0? Porque aí você tem que jogar com essa hipótese. Ou C é 0, e aí se ele não for 0, eu posso cortar. Agora vamos entender por que se dá dessa maneira. Olha só, A vezes C é igual a B vezes C, tá bem? A gente já sabe que para ter inverso multiplicativo, né, no caso, para ter inverso, o número não pode ser 0. Então, para eu poder eliminar esse C daqui, eu teria que multiplicar pelo inverso do C dos dois lados. Só que o inverso do C só vai existir se o C não for 0. Porque não existe o inverso do 0. O inverso do 0 não está definido. Então eu vou ter que jogar com duas hipóteses. Ou esse carinha não tem inverso, ou ele tem inverso. Ele não tem inverso quando ele é 0. E ele vai ter inverso quando ele for diferente de 0. E aí eu posso multiplicar por 1 sobre C dos dois lados.
Entendeu? Olha só. A vezes C é igual a B vezes C. Vamos voltar aqui na lei do corte da adição. Como é que eu fiz para eliminar esse C daqui, ó? Eu somei menos C dos dois lados. Tudo bem, não tem nenhuma restrição para o menos C. Todo número tem o seu simétrico, então tudo bem. Então, como é que eu eliminaria esse C que está multiplicando? Eu multiplicaria dos dois lados por 1 sobre C. Só que 1 sobre C não é sempre que existe. É preciso que o número seja diferente de zero para ele ter inverso. Então, existem duas possibilidades. Ou esse Czinho tem inverso ou não tem. Ele não vai ter inverso quando ele for zero. E ele vai ter inverso quando ele for diferente de zero. E se ele for diferente de zero, se ele tiver inverso, aí sim eu posso multiplicar pelo inverso de C dos dois lados. Então eu tenho duas hipóteses. Ou esse cara é zero, ou eu multiplico aqui dos dois lados pelo inverso de C. Então vamos continuar. Daqui para cá, ó, C igual a zero, ou... Tá vendo que eu tinha feito aqui esse grupinho aqui, essa minha associação aqui, lembra da propriedade associativa? Eu fiz aqui uma panelinha, um grupinho. Eu tinha um grupinho do A com C, grupinho de B com C. Eu vou formar grupinhos diferentes porque eu posso formar grupinho à vontade. Eu não quero o grupinho do A com C, eu quero do C com o inverso dele. Eu não quero o grupinho do B com C, eu quero do C com o inverso dele. Ótimo, então dei a passagem daqui para cá, a propriedade associativa. Agora, o número multiplicado pelo seu inverso, o número multiplicado pelo seu inverso, dá o elemento neutro da multiplicação, que é 1. O número multiplicado pelo seu inverso dá 1. O número multiplicado pelo seu inverso dá 1. O inverso existe porque o C não é zero, porque eu estou já jogando com a hipótese. C é zero ou C não é zero. Agora, se deu 1 aqui e deu 1 aqui, ó, todo número multiplicado por 1 dá ele mesmo, todo número multiplicado por 1 dá ele mesmo. E aí nós entendemos por que que isso se dá dessa maneira. Cuidado! Muito cuidado, perigosíssimo. Já vi gente fazendo vestibular difícil, concurso difícil, aluno bom de colégio errar a questão por causa disso. Várias vezes, porque às vezes está desatento, às vezes dá uma coceira na mão, como aqui a gente corta direto, dá uma coceira na mão para cortar direto aqui. Não pode, não pode. Você só pode cortar quando você tem certeza que o C não é zero. Mas se você não tem essa certeza, você vai ter que jogar com as duas hipóteses. Ou o C é zero, ou eu posso cortar. Aí eu posso cortar, se o C não for zero. Vamos ver exemplos? Olha aqui, ó. 3 vezes x é igual a 3 vezes 7. Tá vendo que o 3 está multiplicando dos dois lados? Posso cortar 3 com 3? Primeira pergunta. 3 é igual a zero? Não. Então pode cortar 3 com 3? Pode. Ó, esse cara aqui vai embora com esse, dá x igual a 7. Porque o que eu estou cortando não é zero e não existe a menor chance de ser. Agora, 3 vezes x é igual a 5 vezes x. Existe a chance do x ser zero? Existe, e dá bonito, ó. 3 vezes 0 dá 0, 5 vezes 0 dá 0, x igual a 0. Ou x não é zero. Se x não for zero, você vai cortar, vai dar 3 igual a 5. Pô, mas 3 é igual a 5? Jamais. Isso aqui está errado. Então essa hipótese está descartada. A única que me interessa é x igual a 0. Então, qual é a solução dessa minha equação aqui? X igual a 0. Qual é o número que multiplicado por 3 é igual a ele mesmo multiplicado por 5? O zero, o único. Legal? Lembrando, nós fizemos duas hipóteses na hora de cortar. Eu não saio cortando x com x e dá 3 igual a 5. Mesmo porque 3 igual a 5 é uma coisa louca, tá? Isso aqui é para acabar com a álgebra. Você vai jogar com duas hipóteses. Ou o que você quer cortar, que está multiplicando, é zero ou não é zero. Se não for zero, vai poder cortar. Só que aí vai dar um resultado absurdo. Então ele está descartado. Então x igual a 0 é a minha solução. Agora, aqui, ó, x vezes y é igual a 3 vezes y. Quem é que está multiplicando dos dois lados? Não é o y? Ah, então existem duas hipóteses. Ou o y é zero, tá? Porque aí vai ficar x vezes 0, que dá 0, é igual a 3 vezes 0, que dá 0. A equação está satisfeita, a igualdade está satisfeita, porque vai dar 0 aqui, tranquilo, certo? Então, ou o y é 0, ou eu vou poder cortar. Se o y não for 0, vai dar x igual a 3. Legal?
Então eu tenho duas hipóteses. E eu preciso jogar com as duas hipóteses. Ou vai dar y igual a 0, ou y igual a 3. Então, lei do corte da multiplicação perigosíssima. Tá bem? Lei do corte da adição, não. Pode sair cortando. Tá somando dos dois lados, corta. Lei do corte da multiplicação. Muito perigosa. Você só pode cortar quando você tem certeza do que o que você quer cortar não é zero. Se você não tem essa certeza, vai jogar com as duas hipóteses. Ou é zero, o que você quer cortar, ou não é zero, aí você pode cortar à vontade. E por que você tem que fazer isso? Porque para cortar, tem que existir o inverso do C. E só existe o inverso do C se o C não for zero. Porque só existe o inverso de um número se ele for diferente de zero. Vamos agora para algumas operações que a gente costuma fazer quando a gente está fazendo uma equação do primeiro grau. Por exemplo, se a gente tem algo somando de um lado, a gente pode passar para o outro lado subtraindo. Se algo está subtraindo, a gente pode passar para o outro lado somando. Se alguma coisa está multiplicando e ela não é zero, a gente pode passar para o outro lado dividindo. E se alguma coisa está dividindo, claro que não é zero, tá? Porque não posso dividir por zero, passa para o outro lado multiplicando. E outra coisa também é que toda vez que a gente tem isso aqui que a gente chama de uma proporção, uma igualdade entre duas frações, eu posso multiplicar cruzado. Então vamos ver por que isso funciona, tá? Então, a primeira, mudança de lado da adição. Vou mudar a adição de lado e vai virar uma subtração. Olha aqui, ó, A mais C é igual a B. Eu vou somar aos dois lados dessa igualdade o mesmo valor, que é o simétrico do C. Então eu tenho A mais C somado a menos C, B somado ao menos C. E aí eu posso fazer a associação que eu quiser. Em vez de fazer essa associação, eu vou fazer a associação do C com menos C. Tá? E eu vou conservar aqui o B mais menos C. Um número somado ao seu simétrico dá o elemento neutro da adição, que é o zero. Então, A mais zero é igual a B somado ao menos C. Só que A mais zero é o próprio A. E B somado ao menos C dá... E eu sumi com os meus pilões. Deixa eu pegar ele de novo. B somado ao menos C dá B menos C. Não é verdade? Porque, afinal de contas, subtrair é somar um número ao simétrico do outro. Tranquilo? Então, quando eu passo um número que está somando para o outro lado, ele passa subtraindo. É por isso. Agora, mudança de lado da subtração. Se eu tenho alguma coisa subtraindo, passa para o outro lado somando. Quando eu tenho uma igualdade. Por que isso acontece? Olha aqui, ó, A menos C é igual a B. Tá? O que é subtrair? Não é somar ao simétrico? O A menos C não é o A somado ao menos C? Opa, mas o que está somando passa para o outro lado subtraindo. Esse cara, estou usando a propriedade de cima, tá? Propriedade de cima eu posso usar, porque eu já mostrei por que ela funciona. Então, isso aqui que está somando passa para o outro lado subtraindo. Então vai ficar A, joguei esse cara para o lado de lá, B menos o menos C. Mas lembra do menos C? Lembra que esse sinal de menos, que a gente achava que era uma dívida, não é bem assim uma dívida, é uma negação? E toda vez que eu nego duas vezes, eu afirmo. Então, menos C, se eu pego e nego C duas vezes, eu afirmei. Então é B menos C, é B mais C. Eu afirmei o C. Legal? Então, toda vez que tem alguma coisa subtraindo, eu passo para o outro lado da igualdade, passa somando, por isso. Mudança de lado da multiplicação. Toda vez que eu tenho alguma coisa multiplicando e ela não é zero, Cuidado. Eu passo dividindo. Eu não posso passar dividindo se for zero, porque não pode dividir por zero, claro. Vamos lá, vamos ver por quê. A vezes C é igual a B. Eu vou multiplicar dos dois lados pelo inverso do C. Então, peguei o A vezes C, multipliquei pelo inverso do C, e o B pelo inverso do C. Agora, ao invés de trabalhar com essa associação aqui, ó, eu vou associar esses dois. Então, A vezes C multiplicado pelo inverso do C é B vezes o inverso do C. Só que um número multiplicado pelo seu inverso dá 1, que é o elemento neutro
da multiplicação. Então, A vezes 1 é igual a B vezes o inverso do C. Todo número multiplicado por 1 é ele próprio. E o número multiplicado pelo inverso do outro dá a divisão do B pelo C. Legal? Então, é por isso que toda vez que eu tenho alguma coisa multiplicando e ela não é zero, eu passo para o outro lado, dividindo. Mudança de lado na divisão. Divisão. Toda vez que eu tenho alguma coisa dividindo, e é claro que ela não é zero, porque para poder dividir não pode ser zero, ela passa para o outro lado multiplicando. Vamos ver por quê. Olha aqui, ó, A sobre C é igual a B. Tá? O que é A sobre C? Não é o A vezes o inverso do C? Peguei aqui o A vezes o inverso do C é B. E agora eu vou passar isso que está multiplicando, esse número que está multiplicando, para lá. Então eu vou passar dividindo. Então A é igual a B dividido pelo inverso do C. Peguei esse númerozinho que está multiplicando, passei para lá, passou dividindo. Mas o que é dividir? Não é multiplicar pelo inverso? Olha aqui, ó, divisão de fração. Né? O A é igual. Divide essa daqui por essa. Né? O B é a mesma coisa que B sobre 1. Né? B é a mesma coisa que B sobre 1. Ó. B é B sobre 1. Eu estou dividindo essa fração por essa. O que eu faço? Eu mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, que é C sobre 1. Ou seja, vai dar numerador vezes numerador, dá BC, denominador vezes denominador, dá sobre 1. Então, A é igual a BC. Ou seja, se tem alguma coisa dividindo, vai passar para o outro lado, multiplicando. Toda vez que eu passar, eu passo multiplicando, claro, se ela não for zero. Mesmo porque eu não posso dividir por zero. Legal? Tá, aplicações disso. Por exemplo, essa daqui, ó. Toda vez que eu tenho uma igualdade, tenho alguma coisa somando, passa subtraindo. X mais 3 é igual a 5. Passo o 3 para cá, o 3 está somando, passa para lá subtraindo, x é igual a 5 menos 3, que é igual a 2. Toda vez que eu tenho alguma coisinha subtraindo numa igualdade, eu passo para o outro lado somando. Aqui, ó. Y menos 7 é igual a 8, passo o 7 para lá, y é igual a 8 mais 7, que é 15. Toda vez que eu tenho alguma coisa que não é zero e está multiplicando, eu passo para o outro lado, dividindo. Aqui, ó. 3 vezes Z é igual a 21. O 3 está multiplicando. Não é zero, eu passo para o outro lado, dividindo. Então, Z é igual a 21 sobre 3, que dá 7. Toda vez que eu tenho alguma coisa dividindo de um lado, eu passo para o outro da igualdade, multiplicando. Claro, se não for zero. Z sobre 4 é igual a 5. 4 não é zero, claro, porque está dividindo. Está dividindo aqui, passa para o outro lado multiplicando. Então, W é igual a 5 vezes 4, 20. E a multiplicação cruzada, né? A famosa proporção, que a gente vai trabalhar ainda daqui a pouco, né? Daqui a pouco a gente vai estar falando em razões de proporções. Olha, primeira coisa, né? O B e o D não podem ser zero porque eles estão dividindo. B não é zero, nem D é zero. E aí o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar cruzado. Tem gente até que faz um xizinho aqui assim, ó. Multiplica cruzado, então A vezes D é igual a B vezes C. Tá? E por que funciona? Né? A sobre B é igual a C sobre D. Olha só, esse aqui está dividindo, não tá? Então passa para lá multiplicando. Então é B vezes C sobre D. Como é que eu multiplico fração? Multiplica, né? Aqui é o B sobre 1, não é verdade? B é B sobre 1, né? Então vai ficar B vezes C sobre 1 vezes D, que é D. Tá vendo que o D está dividindo? Passa para cá multiplicando. Então vai ficar A vezes D é igual a B vezes C. Então a gente chegou nessa propriedade usando as propriedades anteriores. E agora, x sobre 6 é igual a 4 sobre 3. Você poderia só passar o 6 multiplicando para lá, tá? Que é o multiplicar cruzado do mesmo jeito. Passa o 6 multiplicando. Dá 24 terços, que dá 8. Ou então você podia multiplicar cruzado, se você quiser, por algum motivo. 3x é igual a 6 vezes 4, 24. É o número que multiplicado por 3 dá 24. 3 vezes 8 é 24, x igual a 8 do mesmo jeito. Né? A gente pode multiplicar cruzado ou pode simplesmente pegar esse 6 e jogar para lá. Legal? Então, temos ainda mais propriedades para trabalhar com as equações. Está somando um lado, passa subtraindo para o outro. Está subtraindo um lado, passa somando para o outro. Está multiplicando para um lado e não é zero, passa dividindo para o outro. Está dividindo de um lado, não é zero, passa multiplicando para o outro.
E aqui eu posso multiplicar cruzado. A vezes D igual a B vezes C. Agora, para terminar essa aula de equação do primeiro grau, vamos ver maneiras de tornar as equações mais fáceis de fazer, maneiras de simplificar nossas contas, desviar das dificuldades, tá bem? Primeira coisa, vamos ver como é que a gente simplifica fatores com facilidade, tá? Como é que a gente se livra deles usando as propriedades de corte que a gente viu. Olha só, eu tenho, por exemplo, essa equação do primeiro grau. Quero saber quem é o x aqui. O que eu vou fazer? Eu vou sair abrindo cada um desses números como produto de fatores. Legal? Eu vou sair abrindo para eu usar a lei do corte, para poder cortar o que está de um lado e o que está do outro. Então, repara aqui o seguinte. 3x sobre 20, eu posso escrever como 3 vezes x sobre 20, que é 4 vezes 5. Tá? Podia até abrir mais isso aí, mas 20 é 4 vezes 5. Né? Por que eu botei 4 vezes 5? Porque tem um fator 4 aqui, outro fator 4 aqui. Vai dar para cortar, porque o 28 é 4 vezes 7. Então, ó, 21 é 3 vezes 7. 28 é 4 vezes 7. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar a minha lei do corte. Está multiplicando de um lado, corta com o que está multiplicando do outro. Não é zero, eu posso cortar. Opa! Tá vendo esse 4 de um lado e 4 do outro? Pode cortar. Por que pode cortar aqui nesse caso? Ah, mas o 4 não está multiplicando, ele está dividindo. Sim, mas na verdade eu estou multiplicando por 1/4, não é verdade? Quando eu divido por 4, eu não estou multiplicando por 1/4, eu estou multiplicando por 1/4 desse lado, por 1/4 desse outro. Então pode cortar 1/4 com 1/4. E o 7, que está multiplicando em cima e embaixo dessa minha fração, né, eu posso cortar, porque a gente já sabe que corta. Então aqui fica nada? Não, fica 1, né? É como se tivesse um 1 multiplicando aqui e um 1 multiplicando aqui. Não pode esquecer disso, tá? E aí acabou. Vai ficar x, só ficou x desse lado, sobre 5 é igual a 1. Então, 5 vezes 1, o que está dividindo passa multiplicando. 5 vezes 1, x é igual a 5. Acabou. Imagina se eu tivesse que fazer toda essa conta. 20 vezes 21, dividido por 3 vezes 28. Meu Deus, não, pelo amor de Deus. X igual a 5 rapidinho, tá bom? Agora essa. 12y sobre 25 é igual a 48 sobre 35. Se eu fosse cegamente multiplicar cruzado, ia dar uma conta desse tamanho. Mas eu não quero que dê uma conta grande. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fatorar esses números, eu vou abrir ele em produtos de fatores. Ó. Olha só, 12 é 3 vezes 4, né? 12y sobre 25 é 48 sobre 35. 12 é 3 vezes 4. 25 é 5 vezes 5. 48 da minha tabuada é 6 vezes 8, por exemplo. E 35 da minha tabuada é 7 vezes 5. Tá bom? Então eu tenho 3 vezes 4, ainda não estou satisfeito, porque tem um 4 aqui que pode cortar com esse 4, tá? 3 vezes 4 sobre 5 vezes 5. 6 vezes 8 sobre 7 vezes 5, tá? Ah, já poderia cortar o que pode... já poderia sair cortando, tá? Mas eu quero cortar tudo de uma vez só. Então, 3 vezes 4 mantive, 5 vezes 5 mantive. 6 é 3 vezes 2. E aqui no 8 tem o tal 4 que eu queria, ó. 4 vezes 2 sobre 7 vezes 5. E aí eu posso sair cortando, eu posso cortar esse 3 com esse 3, lei do corte da multiplicação. Eu posso cortar esse 4 com esse 4, né? Não é zero, eu posso cortar. Posso cortar esse 5 com esse 5? Posso, porque na verdade eu estou cortando 1/5 com 1/5, né? Dividir por 5 é multiplicar por 1/5. E aí? E aí acabou. Aqui, ó. O y só ficou y. Olha eu errando de novo. Aqui é y, pelo amor de Deus. Y é igual a 5 vezes 2 vezes 2, 5 vezes 2, 10 vezes 2, 20, sobre 7. Acabou, né? Eu me livrei de uma conta enorme, rapidinho, cortando. Aqui é a mesma coisa, ó. 28 sobre 45 é igual a 56 sobre 54. E aí, o que eu posso fazer? Posso chamar o 28 de 7 vezes 4. 7 vezes 4 é 28. Posso chamar o 45 de 9 vezes 5. Ah, por que eu botei 9 aqui? Porque tem 9 aqui, ó. No 54 é 6 vezes 9.
E 56 é 7 vezes 8. Não é verdade? Olha só, o 9 aqui vai cortar, o 7 aqui vai cortar, o 4 poderia já cortar aqui com 8, ficar 2, mas vamos fazer bonitinho, ó. Bota aqui 7 vezes 4z, 9 vezes 5, 7 e o 8 é 4 vezes 2 para aparecer o 4 dos dois lados. O 6 é 2 vezes 3, para cortar com esse 2 aqui, 2 com 2. 6 é 2 vezes 3 vezes o 9. E aí dá para sair cortando, ó. 7 corta com 7, lei do corte, da multiplicação. 4 corta com 4. O 9 corta com 9, que na verdade é 1/9, corta com 1/9, né? E esse 2 corta com esse 2. Lembra que tem um 1 multiplicando aqui, que está escondido. Então só ficou z desse lado. 5 vezes 1, 5, sobre 3. Beleza? Beleza? E aí a gente simplifica muito as nossas contas, né? A gente consegue fazer essas contas bem rápido. Uma outra dica que existe é, se você não gosta de trabalhar com fração, saiba que eu também não, tá? Eu costumo fugir das frações. Então, como é que eu faço para fugir das frações? Eu faço o seguinte: toda vez que eu tenho uma equação que tenha muitas frações, tem que ser equação, tá? Não pode ser uma expressão. Toda vez que eu tenho uma equação que tenha muitas frações, eu multiplico pelo MMC dos denominadores. Porque se eu multiplicar pelo mesmo número dos dois lados, se eu multiplicar pelo mesmo número aqui e aqui, não altera. Então eu posso multiplicar pelo mesmo número dos dois lados. Portanto, que esse número não seja zero, tá? Então eu vou pegar o MMC dos denominadores, vou multiplicar dos dois lados, você vai ver o que vai acontecer. As frações vão magicamente sumir. Então tudo que eu tenho que fazer é pegar o MMC entre 3, 5 e 2. 3, 5 e 2. Tá? Como eles não têm fatores primos comuns, a gente já viu isso. Se os números não têm fatores primos comuns, o MMC é o produto. Vai dar 3 vezes 5, 15, vezes 2, 30. Ou 3 vezes 2, 6, vezes 5, 30. Tá? Mas vamos fazer, olha aqui, ó. 3, 5, 2, dividir por 2. 3 não dá, 5 não dá, 2 por 2 dá 1. Divide por 3. 3 por 3 dá 1, 5 não dá, 1 por 3 não dá. Divide por 5. 1 por 5 não dá, 5 por 5 dá 1, 1 por 5 não dá. Cair no 1, sequência de 1s, o MMC é 2 vezes 3 vezes 5, 30, como a gente já previa, porque toda vez que os números não têm fatores comuns, tá? Toda vez que esses meus números não tem nenhum, 2 deles não têm fatores comuns, o 3 não teve nenhum fator comum com 5 nem 2, nem o 5 com 3 nem 2, nem o 2 nem com 5 nem com 3, então o MMC vai ser o produto, era só multiplicar direto. Então, eu vou pegar essa equação e multiplicar pelo MMC, que é 30 dos dois lados. Mas como é que vai funcionar a mágica? Vai funcionar assim, ó. Você vai fazer a distributiva. Você faz a distributiva. Fala lá o chuveirinho. E aí nós temos aqui o seguinte, ó. 30 vezes x, 30x. Quando multiplicar 30 vezes 1/3, aqui, ó, 30 sobre 3 dá 10. Vezes 1 dá 10. Sumiu magicamente o denominador. 30 vezes 2/5, ó, 30 sobre 5 dá 6, vezes 2, 12. Opa! 3 vezes meio, 3 dividido por 2 dá 15. 15 vezes 1, 15. E aí sumiu. Eu caio numa equação do primeiro grau limpinha, sem nenhuma fração. Que maravilha! A gente faz equações do primeiro grau sem precisar trabalhar com frações. Se você não gosta de fração, como eu, isso é um bom método. Aqui uma outra. Eu tenho y sobre 3 menos 3 sobre 4 é igual a 1/6 mais 7/12. Ó, nesse caso, o MMC não vai dar simplesmente o produto, porque ó, você está vendo que 6 e 12 têm fatores comuns, né? 4 e 6 são múltiplos de 2, então o MMC não vai ser simplesmente multiplicar. Então, vamos pegar o MMC, do 3, do 4, 6 e 12. 3, 4, 6, 12. Ah, professor, então para fazer MMC de vários, mais do que 2, é só fazer da mesma maneira, pelas divisões sucessivas? Exatamente, da mesma maneira. Então vamos lá, divide por 2. 3 por 2 não pode, 4 por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3, 12 por 2 dá 6. Divide por 2 de novo. 3 por 2 não dá, 2 por 2 dá 1,
3 por 2 não dá, 6 por 2 dá 3. Agora divide por 3. 3 por 3 dá 1, 1 por 3 não dá, 3 por 3 dá 1, 3 por 3 dá 1. Acabou a sequência de 1s. O MMC é 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Então é 12, é só multiplicar por 12 dos dois lados da equação. Vamos multiplicar esse lado por 12, esse lado por 12. É claro que vai ter uma distributiva, vai ter aqui um chuveirinho. Vamos colocar lá o chuveirinho. E aí nós temos, ó, 12 vezes y sobre 3. Só pegar aqui, ó, 12 sobre 3, 4 vezes y, 4y. Menos, né, distributiva, menos 12 vezes 3 quartos. 12 sobre 4 dá 3. Vezes 3, 9. Agora, do outro lado, 12 vezes 1, 6. 12 sobre 6 dá 2. 2 vezes 1, 2. 12 vezes 7 sobre 12. 12 sobre 12 dá 1. Vezes 7, 7. Olha só, você trocou essa equação esquisitaça por isso aqui bem tranquilo. Então, quando você tiver vários denominadores na fração, se você quiser eliminar, é só você multiplicar dos dois lados pelo MMC dos denominadores. Ainda tem essa propriedade do MMC fantástica. Então, nós vimos agora simplificação de frações, que a grande dica é você abrir cada um desses números no produto de fatores, de tal forma que você consiga cortar. Detalhe, você consegue cortar do numerador e consegue cortar no denominador também. Você consegue cortar na vertical, né, dentro da mesma fração, como a gente já tinha visto, e na horizontal, né? Quando você corta 3 com 3, é a lei do corte da multiplicação. Mas quando você corta o 4 com 4 aqui, está cortando, na verdade, 1/4 com 1/4. E aqui a gente viu como eliminar as frações. A gente vai pegar a equação inteira e multiplicar pelo MMC dos denominadores, se você quiser, se você achar que essa técnica é legal para você. Ah, professor, eu prefiro jogar 1/3 para o lado de lá e fazer conta com fração. Fique à vontade, certo? Fique à vontade. É só uma outra ideia de como trabalhar com as frações, ou seja, como não trabalhar com elas. Beleza, gente? Então essa foi a nossa aula de equação do primeiro grau. Está no meio do curso de aritmética, foi uma aula bem de álgebra, se bem que a aritmética é álgebra, tá? Mas a gente vai precisar trabalhar com equações daqui para diante. Valeu, até a próxima!